Muito bem, para cumprimentar vocês de casa, neurocientista, palestrante e também professora universitária, Larissa Renata. E a gente hoje quer falar de um assunto que todo mundo sente, né? Uma hora ou outra na vida. Tem uns que são mais raivosos o tempo inteiro. Boa tarde, Larissa, bem-vinda. Boa tarde, Cris. Muito obrigada mais uma vez. Vamos explicar do início essa história de raiva, né? Afinal de contas, por que nós sentimos tanta raiva, hein? A gente sente raiva quando sai do nosso controle, quando a gente se está inseguro com uma situação ou quando a gente se frustra. É um sentimento de uma situação que fugiu do nosso controle ou que a gente cria uma expectativa e não atende a nossa expectativa. Frustração. Frustração, faz parte da vida. Só que isso descarrega algumas substâncias que a gente sente na pele. Essa condição, esse sentimento que é caracterizado no nosso dia a dia. Eu falo que bom que a gente sente raiva. É uma maneira de a gente colocar para fora aquilo que a gente não pôde controlar. Porque interiorizar a raiva também faz mal, né? Com certeza. Comer assim a raiva só, engolir tudo, engolir sapo. Com certeza. O organismo vai repercutir essa raiva não expelida de alguma forma. Só que eu tenho medo de algumas raivas, né? Algumas raivas, o homem, por exemplo, no seu sentimento de raiva e de posse sobre a mulher, ele acaba cometendo atrocidades. Acontece assim, a mulher, ela tem raiva em coisas que envolvem pessoas e sentimentos. Os homens demonstram mais raiva em objetos ou em situações que eles perdem o controle. E por exemplo, mulher é objeto de homem? Não deveria, né? Mas é mais ou menos a posse, né? É a carro posse deles, por exemplo, quando é estragado. Isso. Aí ele fica furioso, ele perde o controle sobre aquela situação. Então, esse sentimento, ele demonstra uma diferença. A mulher, em pesquisas, demonstram que elas ficam mais raivosas, vamos dizer assim, quando elas têm envolvimento ou com pessoas ou com situações da relação pessoal. Entendi. Os homens, eles exteriorizam isso mais por objetos, por mais coisas concretas ou situações. Marca futebol, não consegue ir. O carro quebra. Então, eles demonstram essa raiva de maneira um pouco diferente, até mesmo porque os cérebros deles atuam de maneira um pouco diversa. Agora, como é que o cérebro, falando em cérebro, como é que ele mostra? É possível mostrar um quadro do cérebro no momento da raiva, por exemplo? É possível. O que acontece? Então, a primeira coisa é importante a gente dizer que a raiva, ela libera muitos hormônios do nosso corpo. Dentre eles, o cortisol. E essa liberação de hormônios, porque atua lá numa região do cérebro chamada de hipocampo, também está relacionada à memória. E também está relacionado ao pensamento. Até trouxe uma imagem que a gente pode usar ela e vai demonstrar bem isso. Então, assim, quando a gente tem uma sensação de raiva, o gatilho da raiva, ele acaba desapontando, qualquer que for o motivo, ele atua na amígdala, uma região específica do cérebro. Nós temos amígdala no cérebro também. Isso, é só no cérebro, a outra é tonsila, na verdade. A gente não fala é amígdala, errado. não, a bolinha aqui só embaixo? Quando ela está inflamada, a amidalite. E daí vai ativar o hipotálamo. O hipotálamo é a região do cérebro responsável pelas formações estruturais. Então, ela faz parte do sistema emocional que a gente chama de sistema límbico. Pera lá. Toda vez que eu sinto raiva, esses gatilhos vão começando lá na amígdala, o hipotálamo, e vai para a glândula Começou pituitária. na testa, lá onde está a primeira flechinha número 1, que é o lobo frontal, onde é meu pensamento, meu raciocínio e meu comportamento. Aí, por que aconteceu lá, ativou tudo isso. Amígdala, hipotálamo, glândula pituitária. O que a glândula pituitária faz? A famosa hipófise. Ela ativa as glândulas suprarrenais. Glândulas são acima do nosso rim e fazem liberar o hormônio do estresse, que é principalmente o cortisol, a noradrenalina e a adrenalina. Conclusão, você fica enfurecido, você fica estressado. Tem gente que chega a ficar até com as veias saltadas. Verdade. É um mecanismo fisiológico. Em contrapartida, quando isso acontece, eu tenho o hormônio do estresse sendo elevado, eu perco o raciocínio. Eu fico impulsivo, meu comportamento agressivo, o comportamento sexual muda. E o agressivo não é só o agressivo de bater, mas é o tom de voz, a maneira que eu falo, a maneira que eu piso no chão. Então é como se eu desconectasse nesse momento o meu consciente, aquilo que me faz pensar no que falar, e vou na impulsividade. Por isso que muitas pessoas, na hora da raiva, falam coisas que não gostariam de falar, ou agem de maneira que não gostariam de agir. Então, assim, é uma mudança biológica nesse cérebro. Então, por isso a gente, depois de uma raiva, sente dor no corpo, taquicardia, alteração de respiração. E esse é o problema. Essa hora que você tem esse disparo de substâncias no seu
organismo decorrente da ação do cérebro que leva você a fazer coisas que de repente você pode se arrepender. E geralmente se arrepende. Por isso, respirar até 10. Então dá para controlar a raiva, é? É possível controlar. Controlar de que forma? A gente pensar, a gente esperar, respirar profundamente. Porque assim, ó, se nós formos agir impulsivamente todos os momentos, a gente vai ter consequências graves em relação a isso. É o que a gente vira e mexe está vendo acontecer. Então é possível o quê? Quando eu percebo que aquilo está me irritando demais, eu mudo o foco, olho para um lado, olho para o outro, penso em outra coisa, para deixar passar aquela fúria do cortisol altíssimo no primeiro momento. Aí, de repente, a minha raiva vai ficar um pouco menos acentuada. Esse é o grande problema. Uma raiva menos desequilibrada. Isso, até, né? menos desequilibrada. E outra, não alimenta a raiva não, né? A raiva aconteceu hoje, passou, fale sobre ela, fale com você mesmo, dá o seu grito, né? Dá a sua explosão. E agora, ficar também remoendo ela por um mês não vai ser legal para o seu cérebro. Mas é impressionante, quem já fez essa experiência de teste consigo mesmo, pode confirmar em casa. Quando a gente, na hora, quer dar uma resposta para alguém, tipo, não vou ficar por baixo, eu vou mandar na orelha, eu vou mandar, né, vou dar no meio. Essas expressões, assim, na hora da raiva, geralmente a gente não é sábio. Nunca. Não é. Mas é porque... Quando a gente pensa e dá uma oxigenada no cérebro, que foi o que você falou. Exatamente, porque quando a gente faz isso, a gente, nessa hora da impulsividade, a gente não está conectando o lobo frontal. E a gente não está ativando a memória, que a memória está nossos valores, a nossa forma de agir. Então a gente não age pela nossa essência, a gente age pelo impulso. O impulso ele é sempre muito prejudicial. Então tem pessoas que vivem todos os dias com raiva de tudo. É raiva do trânsito, é raiva da chuva, é raiva do sol, porque elas não conseguem... Raiva da família, raiva da irmã, do irmão. Aí vem o estresse, né? Aí vem a dificuldade de dormir, aí vem várias consequências em função disso. E olha, hoje eu estava conversando, falei para o doutor Alvo, né, o oncologista, se raiva dá câncer. Ele falou, olha, Cristina, não existe estudo que raiva dá câncer, mas que raiva baixa a imunidade, você fica doente, sim, com mais facilidade, ou seja, o teu corpo se abre para as doenças, isso é fato. Eu falo que o grande vilão nosso de adoecer é o famoso cortisol. O cortisol ele é bom, liberar em quantidades ideais, quando eu faço uma atividade física, né, quando eu passo uma situação de susto ou que eu passo uma novidade, mas todo dia cortisol é elevadíssimo, ele vai causar prejuízos no fator imunológico e emocional, e as emoções adoecem o nosso corpo também. Importante dizer, raiva dura em torno de 2 a 5 minutos. Por isso que respire, muda de foco, saia, que depois vai passar esse circuito que a gente acabou de mostrar na imagem. Eu adoro quando ela vem aqui, porque a gente aqui gosta de fazer o entendimento para que as pessoas que me assistem possam se tornar pessoas melhores. E entendendo como o nosso cérebro funciona, certamente você vai pensar melhor e já sabe, né, a dica, de 2 a 5 minutos é o momento da raiva? Passa, ela vai passar. Que legal. É possível ver melhor, né, Cris? Dá para ser, é isso que a gente quer, né? Respire fundo, vai, aprenda a se controlar. Gostoso demais você aqui, obrigada, tá, querida? A neurocientista que eu sou fã de carteirinha dela, Larissa Renata.